Crescer. Em Sheffield, algumas irmãs ocidentais uma vez vieram perguntar-me se alguém tem de lutar após ter recebido a vida que vence. Eu lhes disse, a questão é se alguém luta para vencer ou vence para lutar. Você jamais poderá lutar para vencer, mas o certo é vencer para lutar. Portanto, a questão aqui é se você caminha da batalha para a vitória ou da vitória para a batalha. Muitos empenham-se e esforçam-se para vencer, e o resultado é sempre falha. A vitória jamais será alcançada por esforço próprio, mas vem de Cristo e absolutamente dada por Deus. Temos crido que o Senhor é nossa santidade, perfeição e vitória. Portanto, tudo além disso deve sair. Qualquer coisa que não tenha sido plantada pelo Pai será arrancada. Certa ocasião, ao conversar com um irmão, usei uma ilustração. Suponha que você compra um pedaço de terra e o vendedor faça um contrato com você. O contrato especificou o comprimento e a largura da terra, mas quando você estava para apossar-se dela encontrou alguns sem terra tentando construir barracos no terreno. Que fazer? Deveria expulsar os sem terra baseado na autoridade de seu contrato. Deve ser o mesmo conosco na luta com o pecado. Não devemos lutar conforme nossa força, mas segundo a autoridade que Deus nos concedeu. É um fato que a Bíblia nos encoraja a lutar, mas também nos diz que o façamos com fé. É um fato que a Bíblia nos diz que devemos prevalecer contra o inimigo, mas também nos diz que prevalecemos contra ele por fé. É um fato que a Bíblia nos diz que devemos resistir ao diabo, mas também nos diz que devemos resistir com o escudo da fé. 2 tipos de tentação e a maneira de lidar com elas. Já falei anteriormente sobre um irmão que ia para casa de bicicleta, após uma reunião, quando levou um tombo na rua porque alguém esbarrou nele. Antes de se dar conta, seu mau humor aflorou. Se houvesse tido tempo e oportunidade para considerar essas coisas, teria tido a chance de jogar fora seu mau humor. Mas o evento foi tão súbito que não lhe permitiu pensar, assim seu mau humor explodiu inesperadamente. Portanto, existem 2 tipos de tentação com que nos deparamos dia a dia. Um tipo não nos dá chance de lidar com ela, aparece repentinamente. O outro vem gradualmente, como sugestões crescentes. Uma tentação não nos dá tempo de considerar o assunto, e a outra, sim. Pensamos que as tentações que aparecem gradualmente são fáceis de vencer, ao passo que as repentinas são difíceis. Mas, irmãos, após experimentar a vida que vence, ainda temos de proferir 2 tipos de oração cada manhã ao nos levantar. Se negligenciarmos essas orações, certamente falharemos mais uma vez. A primeira oração é dizer ao Senhor, livra-me das tentações. Não lhes permita vir sem que eu tenha oportunidade de considerá-las. Não permita que eu peque sem antes pensar sobre o assunto. O Senhor pode libertar-nos de qualquer tentação sobre a qual não tenhamos chance de considerar. Essa é uma preciosa oração, e tem salvo muitas pessoas. Nesta mensagem não tenho tempo de ler todo o capítulo 5 de Romanos. Posso apenas mencioná-lo de forma rápida. Romanos 5:12-19 nos ensina algumas coisas. Essa passagem nos diz que nossa união com Cristo é a mesma que com Adão. Assim como pecamos por meio da união com Adão, também temos justiça por meio da união com Cristo. Irmãos e irmãs, quantos precisam exercitar as forças para perder a calma? Não há necessidade de nos esforçarmos para perder a calma, nosso temperamento é estimulado tão logo somos instigados. Espontaneamente perdemos a calma pois estamos unidos a Adão. Pecamos sem qualquer deliberação de nossa parte pelo fato de estarmos unidos a Adão. Não precisamos de nenhum esforço para pecar. Porém a vida em Cristo que Deus nos prometeu tem o mesmo princípio de nossa união com Adão. Devemos dizer ao Senhor, assim como fui unido a Adão e pequei sem nenhuma premeditação ou determinação, estou em Cristo hoje. Posso ser paciente sem qualquer premeditação ou determinação de minha parte. Não tenho de brigar para tornar-me paciente. Senhor, não tenho oportunidade de considerar sobre muitas coisas que me sobrevirão neste dia. Mas te agradeço e louvo porque minha união contigo é tão forte quanto minha união com Adão. Quando a tentação vier hoje, tu podes expressar tua mansidão, santidade e vitória por meio de mim mesmo se a situação for repentina demais para eu atinar ou resistir.
Se tomarmos tal posição diante do Senhor, venceremos o primeiro tipo de tentação. Cada dia, quando acordarmos, devemos crer que Deus pode livrar-nos das tentações que não temos tempo de considerar. Cada manhã devemos crer na vida de Cristo, assim viveremos sua vitória espontaneamente. Assim como perdemos a calma sem pensar, podemos também expulsar nosso temperamento sem pensar. Tudo depende de nossa fé. Enquanto tivermos fé, todos os fatos divinos se tornarão nossa experiência. O segundo tipo de tentação não nos sobrevém de repente, pelo contrário, cresce gradativamente. Demora, e constantemente nos seduz. Que devemos então fazer com esse tipo de tentação? Não devemos dar-lhe atenção ou lutar com ela. Tudo depende do Senhor Jesus. Ainda permaneço mesmo de antes, continuo fraco e incapaz de resistir à tentação. Senhor, eu não consigo. Não apenas não consigo, mas também não tentarei conseguir. Senhor, não posso ser paciente, mas também não tentarei sê-lo. Não consegui isso no passado, tampouco posso agora. Agradeço-te e louvo por não conseguir. Aleluia! Não posso fazê-lo. Aleluia! Não tenho como lidar com isso. Nessa mesma hora devemos erguer a cabeça, buscar ao Senhor e dizer-lhe: Senhor, tu podes realizar essas coisas. Tu não és fraco em mim, és forte. Senhor, agradeço-te e louvo por seres capaz. Aleluia! Tu és capaz. Irmãos e irmãs, se nos posicionarmos assim, as tentações acabarão. Quando nos empenhamos e lutamos com as tentações, parece que elas se recusam a ir. Mas quando declaramos que nada podemos fazer e que Deus pode, quando nos gloriarmos em nossa fraqueza e no poder de Deus, as tentações se vão. Ser restaurado pelo sangue imediatamente após fracassar. Que fazer se fracassarmos acidentalmente? Devemos imediatamente vir a Deus e colocar nossos pecados sob seu sangue. O passo seguinte é olhar para o Senhor e dizer: ó Deus, agradeço-te e louvo porque teu Filho ainda é minha vida e santidade. Sua vida vencedora em meu interior será expressa em meu viver. Podemos ser restaurados em 1 segundo. Não há necessidade de esperar 5 minutos ou 1 hora. Deus nos perdoa e limpa, mas pensamos que devemos sentir-nos lamentáveis pela situação um pouco mais e sofrer um pouco mais de punição antes de ser completamente purificados. Isso é apenas provocar mais dificuldades. Estaremos vivendo por nossos sentimentos e meramente estendendo os laços com Adão por algumas horas mais. Alguns podem perguntar: se alguém fracassar e precisar da purificação do sangue após ter entrado na experiência vencedora, não será o mesmo que os que jamais a tiveram? Irmãos e irmãs, há uma grande diferença. Antes de alguém vencer, sua vida é um total fracasso. Ocasionalmente tal pessoa pode vencer, mas fracassa habitual e repetidamente. Entretanto, após ter vencido, sua vida se torna vitoriosa. Se ele fracassar, é um fracasso ocasional, no todo, vence continuamente. Há grande diferença entre os dois. Aleluia! A diferença é enorme. Anteriormente, havia mais fracasso do que vitória. Agora há mais vitória e os fracassos são ocasionais. Antes de alguém experimentar a vitória, os fracassos são repetidos. Os que perdem a calma sempre perdem a calma. Aqueles cujos pensamentos são impuros sempre os têm. Os teimosos são sempre teimosos, os bitolados, sempre bitolados, e os ciumentos sempre o serão. Todas as vezes que alguém fracassa, fracassa nas mesmas coisas, e a vitória é rara. As pessoas estão sempre atadas pelo temperamento, orgulho, ciúmes ou mentiras. Após passar pela experiência vencedora, elas apenas fracassarão de vez em quando, e ao fracassar não cometerão os mesmos pecados inúmeras vezes. Quando pecarem será diferente de antes. Antes de alguém vencer, estará perdido em como proceder quando fracassar. Não saberá como restaurar a comunhão com Deus e receber iluminação divina mais uma vez. Perceberá que está no início de uma enorme escadaria e não saberá como subir novamente. Após ter vencido, pode vir a cair ocasionalmente, mas em alguns segundos, será restaurado.
Imediatamente confessará os pecados e assim será purificado. Pode agradecer e louvar ao Senhor mais uma vez, e assim, de seu interior, Cristo manifestará sua vitória mais uma vez. Essa é a grande diferença entre vencer e não vencer. O relacionamento diário adequado com Cristo. Quero lhes trazer à lembrança João 5:11-12, que diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Viram isso? Como nos é dada a vida vencedora? É dada no Filho. Não há como receber a vida vencedora a não ser por meio do Filho. O que tem o Filho tem a vida, e o que não tem o Filho não tem a vida. Quando Deus nos dá o seu Filho, não está apenas dando-nos uma prescrição, mas o próprio médico. Deus não nos dá meramente a vida, Ele a dá no seu Filho. Ter a vida vencedora não é apenas receber vida, é receber o Filho de Deus. Portanto, quando nosso relacionamento com Cristo for inadequado, problemas virão. Uma vez que duvidarmos da fidelidade de Cristo e suas promessas, teremos problemas no interior. Deus não nos dá paciência, mansidão e humildade independente de Cristo. Ele nos dá em seu Filho. No momento em que não estivermos adequados com seu Filho, perderemos a vitória. Por isso, precisamos de relacionamento adequado com Cristo todos os dias. Todos os dias devemos dizer, Senhor, Tu és minha cabeça, e eu sou teu membro. Senhor, és ainda a minha vida e santidade. Se olharmos para nós mesmos, jamais encontraremos essas coisas. Mas se nossos olhos estão voltados para Cristo, teremos tudo. Isso é fé. Não podemos possuir santidade, vitória, paciência ou humildade sem Cristo. Uma vez que tenhamos Cristo, temos todos esses itens. Os chineses têm uma expressão, enquanto a montanha verde permanece, não há temor da escassez de lenha. Deus não nos está dando lenha, mas a montanha. Enquanto a montanha estiver lá, a lenha também estará. Cremos que o Filho de Deus está vivendo em nós. A maior razão para as falhas de muitos cristãos é que vivem por sentimentos, e não por fé. Quando falhamos, não quer dizer que tudo o que experimentamos até então foi em vão e inválido. Apenas significa que algo estava errado com o nosso crer. Jamais devemos pensar que alguém deva falhar após ter obtido a vitória. Antes de vencer temos de falhar. Deus quer que falhemos, e falhemos miseravelmente. Mas após vencer não há por que falhar. Mesmo quando falhamos, tais erros devem ser apenas ocasionais. Quando estamos em Adão e nos sentimos frios, endurecidos e impuros, de fato significa que somos frios, endurecidos e impuros. Mas quando estamos em Cristo, devemos dizer a nós mesmos que temos santidade e vitória. Tudo o que dizemos que temos, teremos. Crescimento ao ver a verdade e receber a graça. Há uma diferença entre o passado e o presente porque quanto mais da verdade conhecemos, mais pecado descobrimos, e quanto mais pecado descobrirmos, mais precisaremos de Cristo como nossa vida. Quanto maior a nossa capacidade, mais precisamos de Cristo. Diariamente precisamos estudar a palavra de Deus cuidadosamente a fim de ver o que é pecaminoso. Quanto mais vemos nossos pecados, mais dizemos ao Senhor, ó Deus, mostra-me que Cristo é minha vitória e meu suprimento nesses assuntos. Irmãos e irmãs, se queremos crescer, a luz da verdade é indispensável. A luz da verdade revelará nossos erros e nos mostrará nossa vulnerabilidade. Uma vez que a luz da verdade expõe nossa condição, nossa capacidade será aumentada, e quanto mais nossa capacidade for aumentada, mais poderemos assimilar. Gosto muito de 2 Pedro 3,18 que diz, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um dos poucos lugares da Bíblia que fala sobre o crescimento. Crescemos na graça. Que significa crescer na graça? Ninguém cresce até atingir a graça, todos crescemos na graça. Não podemos crescer para atingir a graça, podemos apenas crescer na graça. Que é graça? Graça é Deus fazendo algo por nós. Crescer na graça significa que precisamos que Deus faça mais coisas por nós.
Suponha que ele já tenha feito 5 coisas em meu favor. Mas ainda há 3 coisas que precisa fazer por mim. Minha necessidade cresceu, portanto, preciso que ele faça mais coisas por mim. Aqui reside o relacionamento entre a verdade e a graça. A verdade expõe a necessidade, enquanto a graça supre. A verdade nos mostra onde está a carência, ao passo que a graça a preenche. Aleluia! Deus tem não apenas a verdade, mas também a graça. No Antigo Testamento os homens falhavam constantemente porque apenas tinham a verdade, e não a graça. Tinham a lei, e não a força para guardá-la. Agradecemos e louvamos ao Senhor. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo, João 1,17. Graças ao Senhor por nos ter mostrado a verdade e suprido com graça. Aleluia! Posso declarar diante de Deus, sou para sempre um pedinte. Sou para sempre um pobre. Tenho de me achegar a ti hoje, e me achegarei a ti amanhã e depois de amanhã. Graças a Deus, pois posso pedir-lhe cada dia. Posso rogar-lhe na segunda-feira, e também na terça. Se incomodarmos a Deus dessa maneira e lhe rogarmos dessa forma, Ele dirá que devemos crescer em graça. Quanto mais virmos nossas falhas, mais petições faremos a Deus. Pediremos tudo mais a Ele a fim de que assuma a responsabilidade de nosso caso. Diremos, Senhor, sou ainda um desamparado. Ainda preciso que assumas a responsabilidade por mim. Uma vez que vemos que temos cometido algum erro, a primeira coisa a fazer é dizer a Deus, confesso meus pecados. Nessas ocasiões vocês devem especificar o pecado. Devem chamar pecado de pecado. Deus, não tentarei reformar-me. Aprendi mais uma lição. Jamais poderei reformar-me, e nem pretendo. Obrigado, ó Deus, por outra oportunidade de me gloriar nas fraquezas. Obrigado porque tu o podes. Obrigado porque podes remover minhas fraquezas. Irmãos e irmãs, toda vez que nos gloriarmos nas fraquezas, o poder de Cristo repousará sobre nós. Toda vez que dissermos que não conseguimos, Ele nos mostrará que pode. Se sempre fizermos isso, cresceremos. Nesta mensagem mencionarei alguns exemplos para mostrar-lhes o significado do crescimento. Existem muitas coisas que não percebemos que são pecados. Mas uma vez que ganhamos entendimento, devemos dizer, Deus, eu pequei. Preciso que Cristo manifeste sua vida em mim. Posso testificar que uma vez um homem me distratou e eu lhe disse palavras precipitadas. Sabia que era errado dizer tais palavras às pessoas, mas argumentei que ele estava mais errado que eu e não se havia desculpado. Eu estava apenas um pouquinho errado. Será que em vez disso eu é que deveria ter pedido desculpas? Contudo, Deus requereu que assim eu procedesse. A pessoa me havia ofendido, mas eu o tinha perdoado e já não estava irado com ele. Contudo, ainda tinha de me desculpar. Pensei que já estava tudo bem, mas eu ainda estava aquém do padrão de Mateus 5, que diz que devemos amar os inimigos. Se pudesse amar aquela pessoa, seria capaz de amar até mesmo um gato ou um cão. Escrevi uma carta reconhecendo minhas palavras precipitadas, mas já que não consegui amá-lo, decidi não enviá-la. Decidi que escreveria quando pudesse amá-lo. Eu não o odiava e já o havia perdoado, mas não conseguia amá-lo. Apenas Deus poderia amá-lo. Deus diz que amar é a verdade e que não amar é pecado. Eu queria vencer, e queria lutar com fé. Disse ao Senhor, se tu não me levares a amá-lo, não conseguirei fazê-lo. Quando disse que não poderia amar e que Deus é o único que poderia, encontrei-me amando tal pessoa. Por um lado, a verdade nos diz que devemos amar. Por outro, a graça supre-nos com a força para amar. Lidar com tais coisas às vezes leva segundos, às vezes leva alguns dias. A sorta, Fishbacher tinha uma cooperadora que sempre lhe dava trabalho, pois vinha com algumas ideias que lhe causavam sofrimento. Se a sorta, Fishbacher dissesse que havia determinada coisa, a cooperadora negaria. Se dissesse que não havia, a cooperadora diria que havia. Parecia que sempre queria mostrar aos outros que a sorta, Fishbacher era desonesta. A sorta, Fishbacher tentou resistir a isso, mas nada conseguiu fazer no tocante ao comportamento. Cada vez que a via,
a sorta, Fishbacher lhe dava um tapinha no ombro ou apertava a mão como prova exterior de amor. Exteriormente tudo parecia bem, mas interiormente nada estava bem. Um dia a sorta, Fishbacher leu 1 Pedro 1:22, que diz: Amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente. Ela considerou e viu que lhe era impossível amar essa pessoa, muito menos ardentemente. Então disse ao Senhor: não posso vencer nesse assunto. Senhor, percebo que isso é pecado. Tu disseste que devemos amar os irmãos ardentemente, mas não consigo. Isso certamente é pecado. Pediu que Deus removesse dela tal pecado. Ela não a odiava e até ficava junto dela, mas era difícil amá-la. Toda vez que a via, fazia o possível para amá-la, mas nunca funcionava. Um dia fechou-se no quarto e orou a Deus dizendo: devo amá-la, mas não consigo. Isso é pecado. Não te deixarei ir até que eu consiga amar essa pessoa. Orou por 3 horas. No final, o amor do Senhor a encheu totalmente, a tal ponto de ela sentir que poderia até mesmo morrer por ela. Não apenas a amou, mas amou-a ardentemente. Pelo fato de tê-la amado com ardor, orou por ela toda a noite. No dia seguinte, após as costumeiras atividades, ela orou mais uma vez pela cooperadora. Não apenas teve a experiência de vitória, mas também de poder. Esse é o significado da verdade a nos santificar. É o significado de crescer em graça. A verdade nos capacita a ver o que é pecado, e a graça nos supre com a força para vencer o pecado. Uma vez descoberto o que é pecado, não desistimos até vencer. Essa é a maneira de crescer em graça dia a dia. Havia 3 irmãs da Inglaterra. Uma estava noiva, enquanto as outras decidiram permanecer solteiras. Todas estavam trabalhando na obra do Senhor no interior da China. A que estava noiva era mais triste. Embora o noivo sempre escrevesse para confortá-la, vivia deprimida. Um dia, enquanto se sentia solitária no quarto, ela chorou. As outras 2 lhe perguntaram: por que se sente solitária? Você tem um noivo que sempre lhe escreve. Nós é que deveríamos sentir-nos assim. Após terem dito isso, voltaram para seus quartos e repentinamente também sentiram solidão. Consideraram sobre suas atividades no interior do país, a comida diferente, assim como o lugar sem conforto em que moravam. Quão solitário era! Na verdade, o pecado é contagioso. Enquanto se sentiam penalizadas pela situação, lembraram-se da palavra do Senhor: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. Também se lembraram do Salmo 16:11 que diz: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. E disseram ao Senhor: solidão é pecado. Tu disseste que estaria conosco até a consumação dos séculos, portanto declaramos que solidão é pecado. Disseste que na tua presença há plenitude de alegria, e que na tua destra há delícias perpetuamente, portanto declaramos que solidão é pecado. Elas se ajoelharam e oraram: Senhor, reconhecemos que solidão é pecado. Daquela hora em diante lidaram com a solidão de tal maneira específica que ela nunca mais voltou. Aleluia! A solidão nunca mais voltou. Irmãos e irmãs, podemos descobrir novos pecados todos os dias, e encontrar novos deslizes cada dia. Porém, ao mesmo tempo há novo suprimento de graça. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, João 1,16. Nós a recebemos uma vez, e estamos recebendo mais e mais. Uma irmã que trabalhou na Índia tinha muitas ansiedades. Um dia leu Filipenses 4:6, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ela viu que a ansiedade era pecado, e não dar graças também. Irmãos e irmãs, uma vez que vemos um pecado, temos de confessá-lo diante do Senhor e reconhecer que o Senhor vive em nós. Isso é o que significa crescimento. Nossa vitória em Cristo é absoluta em natureza, não são necessárias melhoras. Contudo, a esfera de nossa vitória está sempre se expandindo. Cada pessoa recebe um grau diferente de luz da parte do Senhor. Quanto mais luz receber, mais avançará, quanto menos luz receber, menos avançará.
Quanto mais conhece sobre o pecado, mais receberá suprimento de Deus, e quanto menos recebe luz da parte de Deus, menos receberá suprimento dele. Irmãos e irmãs, temos de conhecer o relacionamento que a verdade e a graça têm conosco. Espero que possamos dizer a Deus diariamente: Senhor, não consigo, tampouco tenciono fazê-lo. Senhor, agradeço-te e louvo pois não consigo. Cada dia devemos orar a fim de que Deus nos conceda luz e graça. Talvez falhemos acidentalmente, mas podemos ser restaurados em um segundo. Se fizermos isso dia após dia, nosso crescimento estará além das expectativas pelo fato de que a obra é apenas de Cristo. Aleluia! Essa é a plena salvação. Aleluia! Ele nos está conduzindo. Aleluia! Satanás nada pode fazer conosco. Aleluia! Cristo venceu. Extraído do livro A Vida que Vence. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. Vatmanei.